Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que trabalha 100% embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos um item novo, bora estudar conosco. Que possamos, junto à espiritualidade amiga, energizar os lares, as pessoas, buscar o acolhimento no coração de Jesus e trazer para o homem um pouco mais de harmonia, um pouco mais de paz e um pouco mais do exercício da fé. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, reuniões espíritas, é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, sobretudo se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espirituais, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja, que assim possa ser. Graças a Deus. Começamos então com o nosso básico do Espiritismo. No básico do Espiritismo de hoje, nós temos Dedica-te. E para essa parte do Dedica-te, no básico do Espiritismo, nós recorremos ao livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi registrado pelo médium Divaldo Pereira Franco, Loucura e Obsessão. A gente foi então ao capítulo 18, O Despertar de Aderson, e a gente vai pegar uma fala do Aderson com o doutor Bezerra de Menezes, em que Aderson pergunta: e se eu falhar? Pergunta Aderson ao doutor Bezerra de Menezes. E o doutor Bezerra responde: repetirá a experiência aflitiva em condições menos favoráveis, já que não há exceção para ninguém nos estatutos divinos. Pensar na possibilidade de fracasso é gerar insucesso por antecipação. O agricultor seleciona as sementes e as plantas, confiando nos fatores climatéricos que lhe escapam, sem pensar em derrota. Assim também, na insementação do bem, a todos nos cumpre desenvolver esforços máximos
dentro do que nos é lícito fazer, porquanto o restante pertence a Deus. E aí, a gente pegou só essa parte, por incrível que pareça, a gente tem aqui um verdadeiro tesouro que começa com uma pergunta muito comum daquele que quer realmente acertar, mas que tem aquele receio de dizer: olha, e se eu não acertar? E se eu não conseguir acertar? E se eu não conseguir colocar o trem no trilho? E aí, doutor Bezerra, que não está aqui para passar as mãos na cabeça de ninguém, porque assim ele não auxilia, então ele auxilia trazendo a verdade. Repetirá a experiência aflitiva, vai repetir o que já aconteceu. Só que com um pequeno detalhe, em condições menos favoráveis, já que não há exceção para ninguém nos estatutos divinos. Hoje, eu estou numa condição melhor do que eu estarei se eu falhar. Está ruim agora? Pode piorar. E pode piorar porque nós fazemos o movimento em que a coisa pode piorar. E doutor Bezerra dá mais uma pérola: pensar na possibilidade de fracasso é gerar insucesso por antecipação. Então eu nem jogo muito para cima, vai dar certo, vai funcionar sem fazer nada, mas já que eu fiz tudo direito, já que eu preparei o terreno, já que eu arei, já que eu vou lá e eu sei que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo porque eu fiz a minha parte. O doutor Bezerra continua dando exemplos maravilhosos. O agricultor seleciona as sementes e vai lá e planta essas sementes, né? O agricultor seleciona as sementes e as plantas, ou seja, ele seleciona as sementes, vai lá e planta. Mas ele faz isso do quê? Confiando nos fatores climatéricos que lhe escapam. Mas ele faz isso sem pensar derrota. Ele não controla o tempo, ele não tem certeza do tempo, ele acredita que o tempo vai. Então ele não pensa em, olha, o tempo não pode, até porque você tem a semente, você tem investimento na semente, você tem o preparo da terra, você tem um movimento com o maquinário. Então pensar a derrota naquela hora já não faz mais sentido, e é isso que doutor Bezerra nos traz. E, por fim, ele vai lá e diz: olha, assim também na incimentação do bem, ou seja, na seara do bem, que é a seara que ele está procurando, a Derson está procurando, a todos nos cumpre desenvolver esforços máximos, dentro do que nos é lícito fazer, porquanto o restante pertence a Deus. E a gente precisa aprender com isso. A gente precisa de verdade trazer isso para um nível de consciência claro e começar a acreditar que, olha, eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço, eu vou preparar tudo, e uma vez que eu prepare tudo, eu só vou fazer, porque a mim só resta fazer. Eu não vou pensar, não vai dar certo, não vai funcionar comigo, não vai funcionar com outro. Eu não vou pensar nisso. O que eu vou pensar é: eu estou, olha, eu bagunçando tudo aqui, eu estou fazendo a minha parte, e enquanto eu estiver fazendo a minha parte, vai estar tudo bem, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Então é isso, dedica-te. É essa a mensagem que a gente tem para isso, né? Para hoje, né? Então, ele então tá lá, ó, o fechamento que eu tinha colocado, já nem lembrava, porque o que a gente escreve, a gente nem lembra, né?
De um modo geral, viemos com o preparo necessário para conseguirmos atingir nossos objetivos de melhoria, amadurecimento, equilíbrio e elevação. Trabalhar o homem velho com a finalidade de gerar um homem novo, forjado na consciência da melhora, é possível a todos nós. É, na medida do possível, seguir devagar e sempre. E esse, então, foi o nosso básico do Espiritismo, trazendo lá uma parte pequena, porém muito valiosa, do livro Loucura e Obsessão. E aí a gente chega no nosso boa noite, lembrando a todos que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que trabalha 100% embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje nós estamos em um compromisso e, infelizmente, não vamos fazer o estudo ao vivo, ele será gravado. Na medida do possível, nós estaremos no chat, soltando boa noite e conversando com aquele que conosco quiser conversar. Para hoje, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso trabalho de sexta-feira, capítulo 25, Buscai e Achareis, e aí a gente tem, então, a primeira parte do Observai os Pássaros do Céu, que é uma parte muito interessante, sobretudo do ponto de vista da reflexão. Então, nós separamos em. Ele aqui está dizendo que são 9 parágrafos e 17 lâminas, né? Então, no item 6, a gente tem: não ocupeis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulei, eu falei não ocupeis lá em cima, é não acumuleis, não acumulai tesouros no céu. Acumulai tesouros no céu, tá difícil, hein? Vamos de novo. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e os ladrões os desenterram e roubam. Agora sim, acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Certa feita, numa conversa fraterna aqui do canal, a gente discutiu muito isso, né? Onde está o meu coração, né? Que Jesus dizia que o teu coração vai estar, o teu, aquilo de que você ama vai estar onde estiver o teu coração. Então, se você ama a moral, o teu coração vai estar na moral. Se você ama o material, o teu coração ama o material. Mas aqui nos vem uma dica muito importante, dizendo: olha, não adianta você acumular os tesouros da terra, porque os tesouros da terra ficam na terra e você ainda vai para o céu. Então, acumula os tesouros do céu, que a gente aqui resume a dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e esse é um. O segundo, nós pensaríamos em Paulo, né? Fora da caridade não há salvação, não tem como. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí a gente precisa seguir um pouquinho. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Quem consegue?
Está tudo muito interligado, não dá para parar agora. Porque também vos inquietais pelo vestiário. Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homem de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade dela. Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e versículo 25 a 30. A gente tinha aqui 4 horas para falar disso, mas ultimamente a gente tem falado muito da questão de testemunhar Cristo, de entender o propósito da casa religiosa, de entender o porquê da busca da religião. E aqui para além de todas as outras, claro, aqui nessa lâmina a gente tem uma parte bastante interessante. Logo lá no começo, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. E aí você vê, e aí você vê a pessoa indo à casa religiosa, e por casa religiosa, por favor, entendam toda e qualquer religião, porque se eu começar a falar, vai à igreja, vai ao templo, vai ao centro, não, casa religiosa, todas as religiões. Então, você vê a pessoa indo à casa religiosa. Mas aí todo mundo critica, dizendo que a pessoa vive na casa religiosa, mas é incapaz de perdoar. Eu já trouxe um caso desses aqui no canal. A pessoa vive na casa religiosa, mas é incapaz de perdoar. Outro caso, a pessoa vive na casa religiosa, mas ela faz tratos e destratos. O que seria fazer tratos e destratos? Na hora que ela precisa, ela combina uma coisa com você. Acabou a necessidade dela, ela já vai para outro combinado, só que só na cabeça dela. Ela já não aceita. E aí acaba dando uma confusão, uma outra situação. A pessoa vai para a casa religiosa com frequência, com afinco, ela canta, ela louva, ela faz tudo que a casa religiosa a convida a fazer. Mas, quando ela sai da casa religiosa, ela superfatura o seu produto, ela não dá um copo de água, ela não dá um copo de água quando Deus vai lá e pede um copo de água, ela não dá um prato de comida quando Deus vai lá e pede um prato de comida. Ela é incapaz disso tudo. E quando você vai conversar com ela, e eu estou falando de 3 casos que eu conheço, quando você vai conversar, ela briga com você, dizendo que você não acredita na fé dela, que você põe em xeque a fé dela. E aí talvez você agora me pergunte, mas Aderlei, por que isso acontece? Vamos lá de novo para a primeira frase: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas
de acréscimo. Buscar o reino de Deus não é ir à casa religiosa. E a casa religiosa é justamente para você aprender ou entender, para você ter argumentos e exemplos de como buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é perdoar o vosso inimigo, porque perdoar o seu amigo é fácil. Buscar o reino de Deus é dar comida a quem tem fome, é dar coberta a quem tem frio, é dar água a quem tem sede, é visitar o encarcerado, é buscar a melhoria do pobre, é buscar fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. E, acima disso, não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Isso é buscar primeiramente o reino de Deus. É viver na caridade, é viver no bem, é viver na harmonia, na busca pela harmonia com o próximo. E a gente tem essa dificuldade porque, para algumas pessoas, basta ir à casa religiosa, basta ouvir o dirigente falar coisas bonitas e dizer: nossa, que sermão bonito hoje, olha, arrepiou, arrepiou o sermão. Parecia que ele estava falando para você, fulana. Olha, eu me ouvi assim perfeitamente. Parecia que ele estava falando para você. Ou, o sermão de hoje foi muito bom, eu me arrepiei, parecia que ele estava falando para mim. Só que não vou seguir o que ele está falando, não, porque assim, você me conhece, sou da paz. Eu até perdoaria, mas não é pelo dinheiro, é pela atitude. É por isso que eu não perdoo. Porque dinheiro eu reponho, já até repus, não vai fazer falta. É pela atitude. Bateu na minha casa, me pediu dinheiro, combinou dia para pagar. A sorte é que eu tinha aquele dinheiro lá até esquecido. Ou seja, é um dinheiro que estava reservado para esse outro. Então eu me imuno de desculpas verdadeiras para simplesmente não não perdoar. E aí, o que você chama de perdoar, eu mudo. Eu pura e simplesmente me encho de desculpas para não buscar primeiramente o reino de Deus. É simples assim. É simples assim, sobretudo se eu sair do extremo da primeira frase para ir para a última. A cada dia basta o seu mal. Quer mais uma para juntar com essa? O escândalo vai acontecer. Ai daquele que deixar que o escândalo aconteça. É duro. É muito, muito, muito duro. Fora isso, o que nos traz as outras lâminas é que a gente precisa confiar. A gente precisa trazer Deus para o nosso coração. A gente precisa acreditar que Deus está em nosso coração e que Ele provê. Ele provê. Mas que para isso eu tenho que primeiramente buscar o reino dos céus. Não adianta eu querer sem nada fazer. Lembra lá, cada um segundo a sua obra? Interpretada a letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Para mim, não voltou. Suas forças físicas e intelectuais
conservar-se-iam inativas, se tal for a sua condição normal na Terra. Jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. A gente viu isso lá no na outra parte. E aqui ele traz o reforço da ideia da necessidade do trabalho, da necessidade de preparar o terreno, da importância de eu preparar o terreno. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outra vez, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-lo. E aí ele supre a outra parte da natureza, porque ele ainda não deu essa inteligência para fabricar. Aqui ele deu, ela própria fabrica. E ainda Kardec nos sugere ler ali o capítulo 14, no item 6, e o capítulo 25, no item 2. Eu botei embaixo, arrumadinho, que era para a gente não ter problema, porque o teu amigo traria esse capítulo para a gente trabalhar, lembrando que a gente está falando do. Desculpa, gente, ele ficou pouco tempo ali e eu mudei, mas está lá. Ó. A gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe só 3 versões do mesmo livro, só para preencher a folha. Mas vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele voga: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E aí entra quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e ele pede para ler o item 6. Mas quem não lembra dessa passagem? Então, Jesus foi à casa de uma pessoa, não conseguiu preparar comida, não conseguiu nada, e logo depois chegou sua mãe e seus irmãos. Existe uma história bastante interessante sobre os irmãos de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus tinha que ceder esse poder, usar esse poder junto a eles, e não com o povo, e não com o mundo. Eles acreditavam também que o mundo abusava de Jesus e que eles poderiam administrar a vida de Jesus. Hoje nós chamaríamos de administrar carreira. Então, nessa hora que diz para ele, todo mundo diz com máxima importância, né? Lá fora estão seus irmãos e sua mãe, e ele pergunta: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele próprio diz que a mãe e os irmãos são aqueles que comungam do amor que ele tem pelo pai, é o trilhar o caminho, né? Já o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e Achareis, é esse capítulo que nós estamos, na parte que nós lemos há 2 semanas atrás, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, é o item 2, que vai nesse mesmo sentido, né, do que trouxemos hoje. Então, nós chegamos no parágrafo 8, ele voga. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Então, ela não deixa, não abandona os que confiam, os que não confiam também recebem assistência. Onde está a diferença? O que confia busca a Deus. Quando ele busca a Deus, ele abre um pouco mais os seus caminhos, né? Querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, a gente, de novo, trabalha aquele ponto de que
Acreditamos que pedimos água, então temos que receber água. Acreditamos que pedimos óculos, então temos que receber óculos, quando nem sempre. Quando muitas vezes eu peço óculos para ver melhor, e a espiritualidade amiga me traz uma maneira de ver melhor, e que não necessariamente seja através do óculos. Sou eu guiando a doação que eu tenho que receber, e aí não é uma boa coisa, não é uma coisa muito legal. E ele nos sugere lá, eu pulei, né? Ele nos sugere lá assistir no capítulo 27, item 8, obrigado, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. E aí ele traz a eficácia da prece, e é nesse viés que vem o que ele nos sugere. A gente lê um pouco dessa eficácia da prece, porque é importante, né? Vai nos auxiliar bastante. E a gente, então, começa a chegar ao fim, só temos duas lâminas. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Eu vou aumentar um pouquinho a frase, só para a gente poder pontuar um pouco mais. Pode deixar lá em cima. Deus conhece as nossas necessidades e a elas prover como for necessário ao nosso desenvolvimento. Deus conhece as nossas necessidades e a elas prover como for necessário ao nosso desenvolvimento, e não a nossa vontade. Somos crianças mimadas, somos crianças rebeldes, e como boas crianças rebeldes, que são ruins, a gente não sabe escolher. E aí, se nos der o que queremos, na maioria das vezes a gente vai complicar ainda mais a situação, desculpa. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. E eu falei um pouco antes de ler, que era para, na leitura, ficar mais tranquilo, né? Porque o homem é exatamente isso, ele não se contenta com o que ele tem. Tem algumas pessoas que estão no nível de enfermidade da alma tão grande que elas nem bem recebem aquilo de que querem e já têm um outro pedido a fazer. Elas nem usaram aquilo que buscavam, elas nem receberam aquilo que buscavam e já está pensando em outra coisa, já está pensando em outra coisa. E é isso, desculpa, e é isso que complica para todas as pessoas, né? Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Aderlei, como isso acontece. E aí Kardec nos convida a ver o capítulo 5, número 4, mas esse eu não trouxe. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Esse capítulo a gente já trabalhou no canal. E as causas atuais das aflições ou estão plantadas lá atrás, e aqui é uma colheita, ou, na maioria das vezes, a gente plantou nessa própria vida. A gente pede desculpa, é sono mesmo, é cansaço. A gente hoje gravou, praticamente não, a gente gravou 2 semanas de estudo e preparou 3 semanas e um pouco mais de estudo. Então a gente está
simplesmente exausta, ainda está com uma correria aqui, outra ali, entre um estudo e outro, faz uma coisa, eu peço imensas desculpas, mas hoje realmente eu tô baqueado. E assim sendo, a gente chega ao final do nosso estudo, entendendo que eu preciso plantar o bem para colher o bem. Eu preciso trabalhar para me melhorar, buscar o reino de Deus na casa religiosa. Só indo à casa religiosa eu não vou achar o reino de Deus, muito até pelo contrário. Na casa religiosa, eu vou achar, em alguns casos, se eu não estou buscando o reino de Deus, eu vou achar fofoca, disse-me disse que é diferente de fofoca, eu vou achar desentendimento, contradições. Então, a pessoa diz uma coisa na palestra, no dia a dia ela faz outra, e isso acaba vazando para o geral, e é isso que eu vou ver. Então, o que é buscar Deus na casa religiosa? É entender o que é dito e aplicar na minha vida, independente de todo o entorno. Senhores, senhoras, é isso. A gente agradece imensamente a presença de todos. Pede desculpas pelo cansaço. Aqui nós estamos no avançado da noite. Os senhores estão 7 horas, a gente está 5 horas à frente no fuso horário, a gente está a 1 hora da manhã, mas graças ao bom Pai, graças ao trabalho, graças ao esforço, a gente conseguiu dar conta do trabalho que nós temos que fazer junto ao canal e conseguimos gravar tudo, conseguimos tudo. E na segunda-feira já estaremos de volta ao vivo. Que o bom Pai e que a espiritualidade amiga possa, mais uma vez, nos abençoar, mais uma vez, cobrir os nossos lares com a semente do bem e que possamos, através de nossas obras, dos nossos trabalhos, fazê-las germinar. Que possamos, ó Mestre Jesus, dar sequência aos nossos dias, aos nossos afazeres. Que consigamos estar bem e dispostos para aquilo de que nos prepara. Aos mentores agradecemos, aos irmãos que conosco estão, agradecemos a presença, o carinho e a troca. Que assim seja e que assim possa ser. Graças a Deus. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se mostrem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro, fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais, bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas
sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus amigos, gratíssimo. A gente não tem palavras para agradecer a presença, o carinho. A gente fica sempre muito feliz em poder trocar com irmãos tão queridos. A gente aguarda todos segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer, porque estamos a caminho.